Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Neste domingo, o Palmeiras derrotou o Atlético MG por 3-2 no Allianz Parque, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano. Esse foi o primeiro triunfo do Verdão como mandante nesta edição da competição. Os gols da vitória foram marcados por Maurício, Lucas Evangelista e Júnior Alonso, impulsionando a equipe ao G4 da tabela. Pelo lado atleticano, Hulk anotou 2 golaços de falta, mas que não impediram o revés alvinegro. Com expressão visivelmente frustrada, o treinador Cuca avaliou em coletiva de imprensa que a performance do Atlético Mineiro neste domingo foi a pior desde o seu retorno ao comando da equipe. Por outro lado, o comandante valorizou o triunfo palmeirense, afirmando que o time de Abel Ferreira foi melhor durante os 90 minutos. O Palmeiras jogou mais, principalmente no primeiro tempo. Teve uma atitude muito diferente da nossa, competiu mais, marcou forte, marcou pressão. Mesmo a gente tendo empatado o jogo com o gol de falta do Hulk, não foi um bom primeiro tempo. Longe disso. Iniciou. O segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. No momento que você tem 1-1, tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. No fim, ainda quase empatamos, mas não seria justo pelo que nós jogamos. Foi a pior partida desde a minha chegada. Prosseguiu. Vou procurar entender o porquê aconteceu isso, essa falta de disputa que tivemos, principalmente no primeiro tempo. Jogamos quinta-feira à noite, viajamos à noite, chegamos às 9h. Talvez isso tenha alguma consequência para que tenhamos feito o primeiro tempo tão abaixo em entrega, em ritmo de jogo, em marcação forte, em sair da marcação e em individualidade. Fomos muito abaixo do que geralmente somos e por isso perdemos, concluiu. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Pula para o lado, isso na última cobrança. Mas é isso que a Rê falou, uma dependência do Hulk. A gente, eu estava apresentando seleção esses dias todos e a gente comentou muito sobre a importância do Hulk e como é triste ver o Hulk, se o Vitor Roque está carregando 50 quilos nas costas, para usar uma frase do Abel, eu fico imaginando, ainda bem que é o Hulk, né? Porque, olha, é o exército de um homem só, o Atlético Mineiro, né? Ele foi o responsável pelos 2 gols, poderia ter feito 3 ontem. Ele que fez o gol de pênalti, acho que o gol de pênalti foi contra o Bucaramanga, né? Isso. E aí o gol olímpico contra o Bahia, que o Atlético acabou derrotado por 2-1. A verdade é que o Atlético é um time sem combate nenhum, né? Se você olhar as finalizações do Atlético nesse jogo, foram todas de fora da área. É isso. É isso. Não Entendeu? cria, né? Não cria oportunidades de infiltrar não consegue criar, não entra na área. Né? Eu acho que tem elenco para isso. Então, acho que o problema do Atlético está na formação do elenco, né? Desde o começo do ano, a Rê vai conseguir falar melhor do que eu isso. Desde o começo do ano, o Cuca pede volantes e não foi atendido. O Atlético acabou de contratar o Biel, não resolve o problema. Então, a gente está vendo o Atlético com problemas de salários atrasados, que a gente sabe que isso tumultua o ambiente também. Mas, se você olhar como o Atlético tem jogado, não tem combate. Então, primeiro que é um convite aí para o ataque adversário, porque, de fato, os volantes quem está ali na função claramente não está conseguindo proteger a área. E aí, o começo da criação de jogada é falho do Atlético também. Então, é um problema sério, estrutural. Ontem, inclusive, o Cuca tira o Gabriel Menino com 30 minutos de jogo e coloca um zagueiro, né? Então, mas estava com um cartão amarelo. Provavelmente isso pesou também. Mas não foi só por isso. Então, claramente, o Atlético em apuros. O Palmeiras jogando da forma como a gente sempre vê jogar. Muito agressivo, jogou na sua área o tempo todo. Alto número de finalizações. Talvez a gente ainda possa falar o capricho um ou outro numa jogada para aproveitar melhor, mas, enfim, não tem nem comparação o que um time produz e o que o outro produziu. Aliás, taticamente, né, Rê, o Palmeiras mais uma vez mostra diferenças ali para surpreender o seu adversário. E eu acho isso interessante. O Abel, ontem, o Giai foi um lateral. Foi um lateral. Ele não fez aquela primeira linha ali de zagueiros como ele estava fazendo. A gente brinca que ele é o latereiro do Palmeiras. Ontem quem fechava a linha era o Aníbal Moreno. Sim. E ontem também tem essa questão de reconstrução do Palmeiras, porque perde o Rios, né? Já tinha perdido o Estevão. Então, a gente viu uma repetição de escalação, né? O Facundo pela direita, Felipe Anderson, que foi muito bem pela esquerda, né? Tá tendo um repeat ali, né?
Ele que já foi aproveitado de várias formas pelo Abel, voltou para o lado esquerdo, segunda partida consecutiva, e eu achei que ele foi muito bem nos 2 jogos, inclusive no empate contra o Mirassol, e o Vitor Roque. Então tem essa questão da ansiedade do Vitor Roque, que a gente acha que vai falar durante algum tempo. Acho que esse meio gol ajuda a aliviar um pouco, mas a verdade é que o Vitor Roque erra o lance, né? Sim. Ele erra, ele teve sorte ali que estava o bumbum do Júnior Alonso no meio do caminho. Então tem algumas questões ainda para o Palmeiras resolver, é claro, tem muita coisa aí para melhorar. Acho que tem essa questão do Vitor Roque, porque tem a questão da ansiedade, em alguns lances ele foi afobado, mas mesmo no lance que ele foi afobado, por exemplo, que eu acho que foi o gol do Giai, né? Que ele perde a bola, ele chuta, e ele vai, briga, faz o passe pro Facundo, que serve o Maurício e... Foi o Maurício que fez o último gol? Maurício, Maurício, que faz o terceiro gol. Então dá pra ver também essa questão da luta do Vitor Roque. O cara que briga, participa, fisicamente muito forte. Mas essas são as questões. Queria só colocar como interessante essa mudança aí de comportamento ali do Giai, e a entrada do Aníbal Moreno, e o Lucas Evangelista, que entrou muito bem também na função do Rios, que vai ser uma falta absurda, porque o Rios era um dos principais jogadores do Palmeiras, titular, inegociável, e um dos jogadores mais regulares do Palmeiras. Então a gente está vendo a imagem da despedida dele, vai ser um jogador que o Palmeiras vai sentir muita falta, mas o bom de ter elenco é isso, né? O Palmeiras tem elenco e consegue trabalhar esses jogadores para que essa falta não seja tão sentida assim. Então, o Lucas Evangelista fez até gol, foi o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Então, acho que tem coisas para melhorar, mas acho que tem muita coisa boa que a gente viu do jogo de ontem. O Abel perde 2 jogadores muito importantes nesse retorno, né, do futebol brasileiro. Já tinha perdido o Estevão, a gente já sabia que ia sair há algum tempo. Também é uma peça difícil de você substituir, falando da qualidade que esse jogador tem no ataque. O Richard Rios, que comandava esse meio-campo, também está deixando o clube rumo ao Benfica. Não tem o Paulinho, que a gente também tinha essa expectativa de ser um protagonista nessa segunda metade da temporada, digamos assim. Mas um bom jogo. Achei um bom jogo do Palmeiras ontem, Renato. Acho que com isso tudo que a Joana mencionou. O Aníbal fazendo como se fosse esse terceiro zagueiro pelo meio e liberando os laterais. E até no ataque também, né? O Facundo já jogando pelo lado direito, onde era a área do Estevão, digamos assim. Felipe Anderson pela esquerda, onde não fluiu muito bem, né, ele jogando por ali no ano passado, e a melhor fase dele em 2025 talvez tenha sido pelo outro lado, mas apresentando um bom futebol. E aí chegamos a Vitor Roque, que dessa vez contou com a sorte. Acho que o atacante também, para virar a chave às vezes, precisa dessa maré de sorte. É um erro de finalização dele. Acho que ele faz uma boa partida também, se entrega na parte ofensiva, faz a diferença fisicamente, é importante no lance do terceiro gol, e talvez seja essa virada de chave, contando com a sorte, para o camisa 9 do Palmeiras. Então, para começar falando do Vitor Roque, eu acho que é óbvio que há uma ansiedade nele, né, de querer fazer gol. Só que acho que é importante que essa ansiedade não atrapalhe na hora de perceber qual é a melhor jogada possível ali. E por isso que eu dou méritos para ele na jogada do gol do Maurício. Porque quando ele briga para recuperar a bola, ele está distante da área, ele recupera a bola. Ele está distante. Ele poderia pegar e falar assim, vou fazer aqui minha jogada individual, eu vou tentar chutar de novo. Entendeu? Não, ele enxerga que a melhor situação não é a dele ali, ele dá um ótimo passe para o Facundo, que aí consegue encontrar o Maurício. Então, assim, eu acho que essa é uma amostra importantíssima para ele, né? De, olha... Não é assim, óbvio que a gente quer que você faça gols, mas para você mesmo ter mais confiança, quanto mais gols o Palmeiras fizer, melhor. E você mesmo que participar como essa forma. Porque se ele não tivesse feito isso, provavelmente não seria gol, porque se ele tivesse tentado uma jogada individual ou um chute de fora, dificilmente ia ser gol naquele momento. E ele iria seguir com essa pressão. Mas como ele consegue dar continuidade à jogada e ele cria uma oportunidade muito clara do Palmeiras fazer gol, porque para mim, apesar dele não ter dado assistência, ele é imprescindível. Se não tivesse sido ele a recuperar a bola e ele a encontrar esse passe ótimo para o Facundo, o gol não teria acontecido. Então isso também é algo que vai dar confiança para ele, né? E aí é óbvio, mais uma vitória do Palmeiras, então também dá mais tranquilidade. Por isso que, para mim, ontem foi um jogo muito importante para o Vitor Roque. Lógico, fez esse gol, esse meio gol, vamos dizer assim, mas eu acho que principalmente por essa percepção de, em vários momentos, antes ele estava, olhando ali, quero chutar, não enxerga o que está acontecendo ao redor.
para ele é importantíssimo perceber, sou eu a melhor pessoa aqui para finalizar essa jogada ou tem alguém melhor posicionado? Porque o importante é o Palmeiras fazer gols, não só ele. Aí o lance do terceiro gol, ele tem essa disputa com o Everson primeiro, aí ele rouba a bola. Ele vai muito bem no lance. E o Everson lance. longe do gol, Exato. Ele acha a melhor solução, que é o Facundo. Perfeito, e tinha tudo para ele querer o enfrentamento com o Everson de novo. Sim. Porque o Everson tá na frente dele, tá longe do gol, ele poderia pensar, pô, vou driblar aqui e vou fazer o gol. E teria poucas chances de dar certo, porque o Everson tava muito próximo da bola. Então ele vai... para mim, tomou a melhor decisão e conseguiu fazer o gol do Palmeiras. E o outro ponto que eu ia falar, pegando no que a Joana falou sobre o Giai, eu acho que é uma percepção muito, muito boa do Abel, porque hoje o Palmeiras não tem o Estevão mais. E o Estevão é um jogador que, apesar de canhoto, ele tinha muito o jogo com as duas pernas. Então, por que era tão difícil marcar o Estevão? Porque você não sabia para onde ele ia. Ele vai pro fundo. Se você falar assim, não, eu vou marcar aqui a perna esquerda dele. Ele ia pro fundo. Olha o gol que ele faz contra o Chelsea. Sim. Ele vai até o fundo e ele acha um ângulo absurdo no chute. Com o pé direito, ele com o pé direito. Então ele tinha essas duas jogadas. O Facundo é canhoto e tem a tendência a puxar mais para dentro. Com isso, você não tem alguém para ir pro fundo. O Giai está fazendo esse papel agora. E acho que essa é a mudança, né, do Palmeiras sem o Estevão e que o Abel libera um pouco o Giai. Por quê? Porque ele precisa ter essa profundidade pelo lado direito, ele precisa ter alguém chegando na linha de fundo. E aí o Giai faz esse papel enquanto o Facundo cai mais por dentro. Acho que são algumas mudanças que o Abel tem feito, pensando nos jogadores que ele tem à disposição e na minha concepção, com o tempo, o Abel sempre acha as suas soluções, né? Então ele sempre vai fazendo o time jogar de alguma forma ou de outra. É isso, e falando em Abel Ferreira, ele falou na entrevista coletiva sobre o jogo, claro, e o tema renovação de contrato também foi abordado. Vamos ouvi-lo. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei, juntamente com os meus jogadores. E só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. Só uma. É se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta. Se não ganhar, posso ir embora. Eu tenho um contrato para assinar desde janeiro. Tenho um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. Vamos. Muito fácil assinar comigo. Desde janeiro que tenho um contrato ao meu lado para assinar. 2 anos de contrato, até 2027. Aí o Abel falando sobre essa possível cláusula, curiosa até essa colocação do Abel, né, Joana? O contrato em vigência vai até o fim desse ano, até o fim de 2025, né, até dezembro. O Abel, cumprindo esse contrato, ultrapassaria os 5 anos à frente do Palmeiras, o que, para a nossa realidade hoje, já é algo assim muito fora da curva nesse tempo de permanência do Abel. E, difícil claro, alguém bater isso. Quem poderia bater já não está mais lá, né? Que Exatamente. Aí ele revelando que tem esse contrato em mãos para renovar por mais 2 temporadas com o Palmeiras e citando essa cláusula, né, em relação aos títulos. É que, na realidade, esse contrato ele já está na mesa do Abel há até mais tempo do que isso, porque está no discurso da presidente Leila há muito tempo. Antes mesmo dela ser reeleita, ela já queria o Abel até o final da sua passagem como presidente, que é até o final de 2027. Então, ela batalha por isso. Acredito que vai acontecer, né? Mas alinhado com o que o Abel fala aí na coletiva, é porque ele passou todos os anos no Palmeiras ganhando, e é por isso que ele continua, é claro. Sim. Né? Mas o ano passado, desses anos todos, foi o mais difícil, né? Porque o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista e depois não consegue, né? Disputa, né? Mas não consegue ganhar o Campeonato Brasileiro, não consegue ganhar a Copa do Brasil, não consegue ganhar a Libertadores, acaba sendo eliminado também nessas competições de mata-mata. Então, o que ele quer é passar 2025 voltando a ganhar grandes títulos. No Campeonato Paulista, por exemplo, poderia ter feito história, vencer 4 vezes o título paulista, não conseguiu, perdeu para um grande rival que é o Corinthians. A gente sabe aqui no estado de São Paulo isso tem um peso, sim, campeonato estadual, ainda mais você sendo derrotado por um rival, mas ele quer dar essa resposta com mais algum título importante, que é o que ele fez durante todos os anos anteriores. Mas eu não tenho a menor dúvida de que ele vai continuar, até porque o Palmeiras oferece uma estrutura raríssima, né? E quando eu falo estrutura, em relação a tudo, né? Todo mundo ganha em dia, os salários são altos, né? Estou falando de salários altos para os jogadores, principalmente para o Abel. O Abel, de longe, o treinador
mais bem pago, eu não vou colocar aí nem território do planeta, mas assim, ele ganha muito bem, ele tem um contrato muito bom, né? Ele é ouvido, ele tem uma diretoria que escuta, né, os seus pedidos. Pode até demorar para trazer um jogador, mas faz um investimento. Então, o Palmeiras é um clube que está sempre disputando títulos. Então, é difícil você também sair de um clube que você tem toda essa história, você tem um comando, você tem um domínio ali. Então, também é difícil. Então, acho que é uma questão de tempo. Acho que ele quer, né, quer mostrar para a Leila que essa confiança que a Leila deposita nele também, ele quer demonstrar com títulos, que é o que ele sempre devolveu, mas acho muito difícil que ele não fique e que ele não assine essa renovação até 2027. É isso, depois de muito tempo, né, na era Abel Ferreira, é o primeiro momento que o Palmeiras, né, depois da final do último Paulista, não é o atual campeão de nada, para ver quão vitoriosa é essa era Abel Ferreira, Renato. E claro, não dá para garantir títulos porque o futebol brasileiro, enfim, tem outros times postulantes que têm bons elencos. Mas o que eu acho que a gente consegue ter certeza desse Palmeiras do Abel, pelo investimento, pelo trabalho dele, é que vai brigar. O Palmeiras vai ser protagonista da temporada. Acho que isso nem está em discussão, né? Claro que o título pode vir no detalhe, enfim, numa Copa, num dia ruim, você está eliminado. No Campeonato Brasileiro, a gente está vendo, por exemplo, o Cruzeiro, que a gente nem colocava como postulante, já ganhar pontos, ganhar uma distância em relação ao Palmeiras. Mas o que eu acho que a gente pode colocar é que o Abel Ferreira e, claro, o investimento do Palmeiras garantem um time competitivo brigando como protagonista. Sim, e acho que é uma era que a gente vai estar falando daqui décadas, a gente vai estar falando da era Abel Ferreira no Palmeiras, né? É muito difícil algum outro treinador conseguir repetir o que ele fez por tanto tempo e com consistência e com vários elencos, vários contextos diferentes, né? Trazendo sempre jogadores da base. Acho que é importante falar o quanto que o Palmeiras é revelador, né, de jogadores de base e quanto esses jogadores participam como protagonistas de conquistas do Palmeiras. Título de 2023, muito a participação do Endrick. Depois, o Estevão estava com um grande protagonismo agora, né? Sempre tem jogador. Agora tem o Alan também, que está ganhando chances. Acho que o Abel faz muito bem esse papel de trazer esses caras da base que o Palmeiras revela com tanto talento. Só que eu acho que o desafio dessa temporada ele é de peculiar, porque o Abel sempre falou que não conseguia lutar com as mesmas armas que outros rivais, no sentido de elenco, né? Ele falava que assim, não tenho aqui o dinheiro para contratar, né? Porque o Palmeiras não tinha essa cultura de contratar grandes nomes. Ele usava muito a base, contratava jogadores, né, pontuais e importantes, mas não era o cara que chegava no mercado e trazia um Vitor Roque. Não era o clube que chegava no mercado e trazia o Paulinho. Sim. Claro que o Paulinho agora não tá mais jogando. Mas eu acho que o desafio do Abel desse ano é que ele pediu reforços e recebeu caras mais de nome, né? Então, assim, imagino que também seja uma cobrança até dele, né? De conquistar um título. Agora que ele tem mais o que ele elenco. sempre pediu, né? Exato, porque antigamente ele não era... Eu lembro que, Joana, várias vezes a gente falando aqui na seleção, a gente nunca dá para adivinhar o time do Abel, porque ele tem trocado muito. Ele não era esse cara que trocava tanto o time, porque ele não tinha inúmeras alternativas. Então, ele tinha aqueles 11 iniciais ali, que trocavam uma peça ou outra. Hoje, o Palmeiras do Abel, ele é múltiplo, muito né? rotativo. Rotativo, você muda e tal. E não acho que seja só, entre aspas, porque o time ainda não se encontrou a forma ideal de jogar em 2025. Eu acho que é também porque ele tem um elenco mais vasto, ele tem mais opções, então ele vai testando, ele vai descansando. Agora, o fato de ele ter um elenco melhor, com certeza, ele mesmo se cobra para conquistar um título. Não veio o Paulista ainda. Tem as outras 3 opções que eu tenho certeza que ele vai querer abocanhar alguma para justamente justificar. Olha, Leila, você me deu aqui os reforços e eu estou conseguindo aqui isso aqui para você. É disparado o ano com o maior investimento do Palmeiras em relação a reforço, por mais que a gente pontue com essas perdas do elenco também, né? Exatamente. Histórico no futebol, não só para o Palmeiras. Verdade, o Vitor Roque aparecendo como a maior contratação desse time, enfim, todos os tempos do futebol brasileiro. Falando em cifras, o Palmeiras chega ao 4º lugar, né? Tem 7 pontos a menos que o líder Cruzeiro e 2 partidas a menos também. Quem também está na briga, segue na briga, é o Flamengo, vice-líder, que ontem venceu o Fluminense no Maracanã, com direito a gol do Pedro. Dizem que o tempo cura tudo.
Após confirmar a transferência de Richard Rios para o Benfica por 30 milhões de euros, o Palmeiras iniciou uma busca ativa por um substituto à altura. Um dos nomes que surgiu recentemente no radar alviverde é o do paraguaio Diego Gomes, atualmente no Brighton, da Inglaterra. Conforme informações divulgadas pelo setorista Diego Firmino, embora a negociação não seja simples, a escassa utilização do atleta no futebol inglês é vista como uma chance de mercado, semelhante à oportunidade aproveitada no caso do atacante Ramon Sosa. Na última temporada da Premier League, Gomes disputou 20 partidas, somando 681 minutos em campo. Apesar de ter balançado as redes apenas uma vez, registrou 10 passes-chave, 27 desarmes, 13 interceptações e venceu 13 duelos aéreos, números que demonstram sua utilidade defensiva e versatilidade. A escassez de minutos no Brighton pode facilitar a tentativa de contratação caso o clube inglês aceite uma proposta que beneficie ambas as partes. O modelo de negócio seguiria a estratégia alviverde de investir em atletas com margem de valorização. Além de Diego Gomes, o Palmeiras já avaliou outros nomes para reforçar o setor de meio-campo. Entre os citados estão Martim Pahiero, da Udinese, o uruguaio Fabrício Dias, Gustavo Hammer e o luso-brasileiro Otávio, que negocia sua saída do Al Nassr, da Arábia Saudita. A diretoria alviverde analisa com cautela cada perfil, priorizando jogadores que se adaptem ao estilo de jogo de Abel Ferreira e que estejam acessíveis financeiramente. A janela de transferências segue em aberto, o que dá margem para ajustes estratégicos. A venda de Richard Rios gerou um bom retorno financeiro, mas também abriu uma lacuna importante no elenco palmeirense. Peça-chave na campanha recente, o colombiano ganhou destaque com atuações consistentes, o que chamou a atenção do clube português. E você, torcedor, o que acha da situação de Diego Gomes? Deixe sua opinião nos comentários.